Vamos começar essa edição de hoje falando de política. E política, é claro, é sinônimo de Donald Trump. Ele, sempre ele, controverso, por meio do seu Twitter, disse, abre aspas, vamos trazê-los para as áreas das cidades santuários e deixar essas áreas cuidarem disso. É mais uma declaração polêmica de Trump em relação à imigração. Democratas, ou seja, os congressistas democratas que são a maioria no parlamento, têm obstacularizado todas as iniciativas de Trump de endurecer o sistema de imigração, sobretudo o sistema de imigração ilegal. É sabido de todos que a principal promessa de campanha de Donald Trump era construir um muro na fronteira sul, um muro entre os Estados Unidos e o México. E essas verbas, na monta de aproximadamente 4 bilhões de dólares, não foram aprovadas pelo parlamento, que é maioria democrata. Sendo assim, Trump, em sua frase, quis ironizar dizendo, então, se eles não liberam, se eles não querem que eu resolva o problema, que os democratas cuidem desses imigrantes, sobretudo os imigrantes ilegais, e que levem para os seus nichos, para as suas cidades santuários, porque isso não será mais problema da nação, será problema dos democratas. Trump tem travado essa briga desde que assumiu a presidência há 2 anos. E semana passada, Trump fez uma declaração bastante dura em relação à questão imigratória, quando ele prometeu fechar as fronteiras com o México. É óbvio que essa medida seria uma medida bastante radical, traria prejuízos bilionários para as relações comerciais dos dois países, e assim Trump acabou retrocedendo de seu argumento, de sua ameaça, e ele acabou dizendo que falou aquilo no sentido de que o governo mexicano se adequasse a recrudescer, a endurecer mais as políticas de controle na fronteira, sobretudo na proteção de pessoas, no cuidado do comércio ilegal de produtos, no controle de armas, no controle de drogas. Então Trump, mais uma vez, faz um comentário bastante controverso. Ainda falando sobre política, as eleições de 2020, ou seja, os preparativos da eleição do próximo ano, em novembro, já estão a todo vapor. Donald Trump já conseguiu arrecadar, no primeiro trimestre desse ano, um montante de 30 milhões de dólares. Isso não é pouco, porque em relação a Barack Obama, nos mesmos 2 anos do primeiro mandato, o presidente Obama conseguiu arrecadar apenas 1/10 disso, ou seja, 3 milhões de dólares. É sabido de todos que Trump tem um poder econômico, porque ele é multibilionário e isso favoreceu a ele em sua primeira eleição. E ele já sai na frente com esse montante de 30 milhões de dólares. E além de ter a máquina na mão do governo americano, isso dá um impulso ao presidente, dá um gás. A impopularidade do presidente, que já foi maior, ela tem diminuído, tem recuado. E assim, Donald Trump, ele é forte, é um candidato muito forte para vencer as eleições do próximo ano. Controvérsias à parte, impopularidades à parte, o presidente é muito polêmico, mas a economia americana vai bem, tá certo? Isso é um ponto positivo em relação a ele. E para os mais conservadores, a sua política anti-imigração, que foi uma promessa de campanha, tem ido a todo vapor e Trump tem combatido bastante a questão da imigração ilegal. E ainda sobre a eleição de 2020, esse fim de semana teve um discurso muito forte do candidato independente Bernie Sanders em relação aos privilégios que os mais ricos têm no país. Ele em seu discurso, ele soltou alguns dados que realmente impressionaram. São informações que, para mim, mostram a grande desigualdade que os americanos vêm enfrentando, mesmo com a economia pujante. Ele citou números como, por exemplo, as 3 famílias mais ricas dos Estados Unidos têm os mesmos bens que 160 milhões de americanos, ou seja, 50% da população dos Estados Unidos. Outro número alarmante foi 1% dos mais ricos tem o mesmo dinheiro que 96% dos mais pobres. Ele ainda fez argumentos com relação ao endividamento da classe média e um dado bastante curioso que metade da população americana vive apenas com o salário do mês, sem ter qualquer tipo de poupança, qualquer tipo de reserva, vive do que ganha.
Grande parte dos jovens não tem acesso às universidades porque a maioria delas é particular e os preços não são nada baratos, não são acessíveis. Aqueles estudantes que conseguem algum tipo de crédito bancário passam anos e anos em endividamento. A classe média está endividada, também é um fato, enquanto 1% desses mais ricos têm tido grandes privilégios, grandes isenções de impostos e grandes facilidades no governo de Donald Trump, diferentemente do que acontecia no governo Barack Obama, onde, através de políticas mais ligadas ao social, Obama promovia um certo tipo de equalização dessas profundas desigualdades que foram relatadas no discurso de Bernie. Há outro fato interessante, outro número assim, bastante curioso, é que 12% dos idosos dos Estados Unidos vivem com uma renda anual de 13,5 mil dólares ano. Então, muitos idosos não têm uma aposentadoria confortável nos Estados Unidos. Então, esses dados levantados no discurso de Bernie alarmou, é notícia em todos os canais e tem dado a ele uma certa popularidade e um crescimento nas suas intenções de voto. As eleições de novembro do próximo ano, elas serão bastante interessantes e as coisas estão só começando. Agora sobre economia, os principais sites de notícias dos Estados Unidos têm dado bastante destaque a uma queda de um paradigma que durava 70 anos. O que é isso? Hoje é um dia histórico, talvez Trump tenha colocado seu nome na história dos Estados Unidos como presidente americano, no dia em que, pela primeira vez nos últimos 70 anos, os 50 estados americanos liberaram o uso do canabidiol, do CBD, ok? Ou seja, o plantio, a produção, a comercialização e o consumo nos Estados Unidos está agora 100% liberado. Talvez seja de exemplo, sirva de exemplo para outras nações, inclusive para o Brasil, que ainda não tem uma política definida com relação a isso. Na prática, gente, hoje, nos Estados Unidos, tem 100 milhões de americanos que fazem uso diário do canabidiol, tá certo? Ele é um subproduto do canho, né, da cannabis sativa, da maconha. É importante salientar que não tem nenhum efeito psicotrópico. O produto, desde o plantio, desde lá da fazenda, se você, por exemplo, se alguém furtar uma carga desse produto e queira usar para fins do alucinógeno, maconha, o produto não funciona. Então, desde o plantio, o CBD ele é específico para uso medicinal. Então, os especialistas dizem que isso é um dia histórico, é uma grande revolução na medicina moderna, na medicina que não é a tradicional das grandes farmacêuticas, que inclusive torcem o nariz para essa decisão. Mas o governo americano também tomou essa decisão porque tem muitas patentes do CBD e isso a médio e longo prazo trará ganhos bilionários para os cofres públicos americanos. Então, é um dia interessante, os canais de notícia têm dado grande destaque a isso, e é bom salientar que o CBD, ele atua especificamente contra dores crônicas, contra artrite, artrose, questões de enjoo, problemas vasculares, enfim. É um produto que tem uma grande variedade de usos na medicina e que tem ajudado, auxiliado no tratamento e curado milhares e milhares de pessoas nos Estados Unidos e no mundo. Então, é um dia histórico e essa notícia tem dado o que falar. Agora falando um pouco de esporte, esse fim de semana nos Estados Unidos foi muito movimentado. O início dos playoffs da NBA, tivemos também, tá todo vapor, os playoffs da NHL, que é a liga de hockey, e a notícia, talvez, a maior notícia do dia é a volta do grande Tiger Woods, né? Ele, um fenômeno do golfe, que aliás é um esporte muito popular nos Estados Unidos, não é no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, de norte a sul, leste a oeste, tem campos de golfe maravilhosos. E é um esporte que tem canais na TV fechada específico para golfe. E o Tiger Woods deu a volta por cima depois de 11 anos sem ganhar qualquer título.
Ele venceu o Masters de Augusta, na Geórgia, depois de 11 anos, como eu disse. Esse é o 5º prêmio Master dele. E o 15º Grand Slam do grande gênio do golfe. Está certamente entre os 3 maiores golfistas da história. Em 2008, ele foi colocado na Forbes com o status de o primeiro esportista americano a faturar com prêmios, com salários e com patrocínios o montante de $1 bilhão, né? Mas em 2009, o inferno astral do grande astro do golfe iniciava-se. Ele teve um longo processo de separação com uma modelo sueca, da qual teve 2 filhos, foi sua esposa. E o pivô dessa separação foram escândalos que estavam relacionados a prostitutas, ele teve relações amorosas com a atriz pornô, e a vida dele foi colocada, a vida pessoal dele foi exposta de maneira cotidiana na TV, nos sites de fofoca, nas revistas, e a situação do Tiger foi piorando dentro desse processo de separação, quando ele passou também dentro desse inferno astral por 4 cirurgias, teve problemas no ombro, no pescoço, no joelho e também nas costas. E isso atrasou bastante o desenvolvimento da carreira do atleta. Ele, para piorar talvez o ápice de toda essa maré ruim do Tiger, né, foi a sua prisão em 2017. Ele foi preso ao dirigir sobre... Até hoje não se sabe porque foi muito controverso, talvez tenha sido apenas sonâmbulo, ou álcool, ou drogas, não se sabe, nunca foi comprovado de verdade. Ele acabou indo para a corte, e na corte não se definiu o que aconteceu, ele foi preso, depois pagou fiança, foi solto, e todos achavam que isso era o fim do Tiger, do atleta, do homem, do ídolo, do mito, mas como todo super-herói, né, como ele é, como todo mito, como todo grande astro, ícone do esporte, ele deu a volta por cima, focou nos treinos, focou na carreira, e aos 43 anos de idade, nesse fim de semana, ele alcançou o seu 5º Master, vencendo em Augusta e tendo uma premiação, uma bagatela de $2.070.000. É incrível, e o nome dele já está lá, com certeza, no Olimpo da história dos grandes astros do esporte americano. E para aqueles que são amantes da NBA, esse fim de semana começou os playoffs. Foram 4 jogos no sábado. Dos 4 jogos, 3 foram vencidos por times visitantes. Apenas o Golden State Warriors fez prevalecer o efeito casa, jogou bem e venceu. Vamos aqui para os números, os resultados de sábado. O Philadelphia 76ers, jogando em casa, perdeu para o Brooklyn Nets de 111-102. O Toronto Raptors jogou em casa contra o Orlando Magic e perdeu de 101. O Magic conseguiram 104, bastante interessante. Os Warriors venceram em casa de 121 ao Los Angeles Clippers por 104. O Denver Nuggets jogando em casa, mais um time de casa que perdeu para os Spurs de 96-101. Já nos jogos de domingo, todos os times que jogaram em casa tiveram um grande resultado. Boston Celtics venceu o Indiana Pacers de 84-74. Portland Trail Blazers venceu o Oklahoma City Thunders 104-99. O Milwaukee Bucks venceu em casa também 121-86 o Detroit Pistons. E o Houston Rockets venceu por 122-90 o Utah Jazz. Essa rodada do fim de semana foi a primeira rodada dos playoffs. A semana vai ser cheia, vai ter muitos jogos, muitas notícias. É de lamentar, um ponto a lamentar é que 2 grandes atletas eles se aposentaram nessa temporada e não conseguiram nem chegar aos playoffs, que é o atleta Mavericks, o Dirk Nowitzki, que é um alemão fora de série, foi MVP em 2011, campeão da NBA, e o superastro Dwayne Wade, do Miami Heat, que também se aposentou esse ano. Ele teve uma passagem rápida para o Chicago Bulls,
não teve muito sucesso, voltou para Miami e esse ano resolveu se aposentar. E uma outra nota triste da NBA para os amantes do basquete é que o LeBron James, o King James, ele joga no Los Angeles Lakers e o time não conseguiu uma vaga nos playoffs. Então, para quem gosta de basquete, ver um playoff sem LeBron James não tem aquele mesmo brilho, aquele mesmo encanto. Mas agora são os 16 melhores times se enfrentando nesse playoff, 8 times da Conferência Leste, 8 times da Conferência Oeste, e o bicampeão Golden State Warriors está defendendo lá o título e rumo ao terceiro troféu, que não vai ser nada surpreendente se isso acontecer. Mais uma nota aqui sobre curiosidades dos Estados Unidos, é que os principais sites têm noticiado um fato bastante curioso. Um jovem de 30 anos de idade, ele processou seus pais em 89 mil dólares porque seus pais jogaram no lixo a coleção de pornografia desse rapaz. A história se deu em 2016, quando ele se separou e acabou mudando para a casa dos pais em Michigan, né? E acontece que, pouco tempo depois, o jovem mudou para Indiana e deixou parte do material pornográfico na casa dos pais. Seus pais acabaram achando que dar fim àquilo era uma forma de ajudar o filho a resolver certos problemas psicológicos. O filho, indignado, procurou as autoridades e assim abriu um processo que está rolando até agora, né? 2019, 3 anos depois. Segundo ele, a vítima, né, dos pais, ele tinha lá de material, de tempo de gravação, aquela coisa toda, alguma coisa em torno de 30 mil dólares. Está exigindo 89 mil dólares relativos ao material em si, a danos morais e esses danos materiais inusitados. Coisas que só acontecem aqui na América. Essa foi nossa edição do dia 15 de abril de 2019. Muito feliz pela sua companhia. Portanto, nos acompanhe, nos siga, deixe seu like, se inscreva no canal, acione aí a sinetinha e dê essa força pra gente. Te vejo amanhã. Abraço.